The Assembly will hear a statement by His Excellency Domingos Simões Pereira, Prime Minister of the Republic of Guinea-Bissau. May I request protocol to escort His Excellency. I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Republic of Guinea-Bissau, His Excellency Domingos Simões Pereira. I invite him to address the General Assembly. Excelência, Senhor Presidente, Excelência, Senhor Secretário-Geral, Excelências, Senhores Chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras, meus senhores, permitam que dirija felicitações em nome do meu Presidente da República, José Mário Vaz, em meu nome próprio e em nome do Estado e do povo guineenses, a Sua Excelência, Senhor Sam Kutesa, pelo cargo honroso e distinto de Presidente desta 69ª Sessão da Assembleia Geral. Senhor Presidente, a eleição de Vossa Excelência na mais representativa instituição do sistema internacional é dignificante não só para o Uganda, o vosso país, mas também para todo o continente africano. Por isso, constato com agrado e redobro os votos de sucesso na condução dos trabalhos desta magna e augusta Assembleia. Agradeço às Nações Unidas, particularmente ao Secretário-Geral Ban Ki-moon, pela atenção que tem dedicado à Guiné-Bissau e pela importante contribuição da representação especial das Nações Unidas no nosso país para o processo de normalização política. Uma palavra de especial apreço ao antigo representante especial do Secretário-Geral, Presidente Ramos Horta, pela amizade demonstrada para com o povo guineense e todo o empenho consagrado à sua missão. Saúdo e agradeço à República Democrática de Timor-Leste, cujo governo e povo, apercebendo-se da necessidade do povo irmão da Guiné-Bissau, estendeu sua mão amiga e concedeu preciosos apoios, que representaram uma extraordinária contribuição na superação da crise guineense. Por isso, os agradecimentos são de todo o povo da Guiné-Bissau. A sub-região foi incontornável na manutenção financeira para o funcionamento do aparelho do Estado, fator determinante para chegarmos ao ponto em que nos encontramos hoje. Quero então endereçar uma palavra de apreço e de profundo reconhecimento às forças da ECOMIB, que graças ao seu desempenho e profissionalismo garantiram uma transição pacífica e ordeira. Da mesma forma, saúdo os esforços de todos os atores políticos nacionais e parceiros externos no sentido de produzirem o consenso necessário a favor da continuidade de uma força internacional de estabilização após o período do presente mandato. Quero expressar o reconhecimento e agradecimento a todos os países da CEDEAO, em especial ao amigo e irmão presidente Goodluck Jonathan, da Nigéria, pelo apoio não só na qualidade de presidente do Grupo de Contacto da Guiné-Bissau, como também por todos os outros preciosos apoios outorgados ao meu país. Faço votos que Deus Todo-Poderoso lhe dê paz e tranquilidade no seu país para o bem-estar do seu povo. E ao presidente Alpha Condé, na qualidade de mediador da crise guineense. Manifesto finalmente o nosso profundo reconhecimento e gratidão a todos os parceiros internacionais, nomeadamente as Nações Unidas, a União Africana, a CEDEAO, a CPLP e os respectivos Estados-membros, a União Europeia, o EMOA e o OIF, cujo apoio foi importante no acompanhamento e gestão do processo de transição política, assim como na realização no nosso país de eleições livres, transparentes e justas. Senhor Presidente,
Gostaria igualmente de partilhar a esperança renovada da sociedade guineense em relação a este novo ciclo político e dar-vos conta da nossa vontade política e profundo empenho nos processos de consolidação da estabilidade, revitalização e reforço da capacidade do Estado e criação de premissas essenciais para a prossecução dos desígnios dos guineenses. A condição de Estado institucionalmente frágil, pós-conflito e com parcos recursos financeiros, acrescida das consequências políticas, económicas, ambientais e sociais gravosas, colocam a Guiné-Bissau perante uma situação complexa e difícil, para a qual a assistência internacional é chamada a exercer o papel fundamental de estabilizador neste período pós-eleições, com vista a reforçar a capacidade institucional do Estado, reduzir a pobreza e as vulnerabilidades das populações, garantir a estabilidade social, assegurar a legitimação social da governação e relançar a economia. Esta abordagem da assistência internacional, colocada no centro do diálogo com os parceiros externos, decorre da agenda da governação que se articula em 3 componentes essenciais: o programa de urgência, o programa de contingência e o programa de desenvolvimento a médio prazo. O programa de urgência contempla a garantia de segurança alimentar e estabilidade social, através do apoio à produção e comercialização de produtos agrícolas, melhor acesso aos alimentos e rendimentos por parte das populações, prestação de serviços básicos de educação, saúde e fornecimento de água potável e energia elétrica, bem como a regularização de atrasados salariais dos agentes públicos. Um plano de ação de emergência sanitária direcionado à prevenção e resposta à ameaça da epidemia do ébola. O programa de contingência visa, essencialmente, assegurar a transparência e a prestação de contas em todos os contratos de concessão e de exploração de recursos naturais e estancar os procedimentos nefastos que levaram à pilhagem dos recursos florestais e heliêuticos do país durante os últimos 2 anos. O programa de desenvolvimento, a médio prazo, será submetido aos parceiros internacionais numa conferência de doadores a realizar entre finais deste e inícios do próximo ano e para o qual solicitamos o indispensável apoio das Nações Unidas e de todos os parceiros multilaterais e bilaterais de cooperação. Partimos para o desafio de reconstruir uma nova Guiné-Bissau, com consciência clara dos problemas, mas imbuídos de um espírito patriótico de mobilização coletiva e união entre os guineenses e, em particular, da classe política e dos órgãos da soberania, com uma sólida confiança, baseada na formação de um governo inclusivo, integrando todos os partidos políticos com representação parlamentar e ainda a sociedade civil e a diáspora. Essa confiança ficou particularmente reforçada com a recente aprovação do programa do governo por unanimidade no Parlamento Nacional, algo inédito na tradição da nossa história democrática. No entanto, se é verdade que o processo de estabilização política no nosso país e da normalização do funcionamento das instituições democráticas em curso na Guiné-Bissau dependem de um grande esforço nacional, ele implicará também necessariamente um apoio inequívoco e urgente dos nossos parceiros regionais e internacionais, através de uma articulação e coordenação das intervenções, sempre baseada nas metas do programa do governo, de modo a que possamos construir bases para mudar de rumo e viabilizar o país. Neste quadro, 3 situações se configuram exemplares do quão imperativo é a conjugação desses esforços. Primeiro, o processo de reforma do setor de defesa e segurança, que vimos desenvolvendo e que nos últimos dias foi marcado por medidas profundas, visando uma reorganização para cuja sustentabilidade e reversibilidade precisamos do concurso internacional. Segundo, a extensão da presença do Estado ao nível de todo o espaço nacional, de forma efetiva e organizada, através, nomeadamente, de descentralização e realização das eleições autárquicas, para o qual o Governo irá lançar as bases para operacionalizar o funcionamento dos municípios nos setores administrativos e, deste modo, adotar a Política Nacional de Ordenamento do Território. Terceiro,
a extrema complexidade do combate ao narcotráfico e o crime organizado, no qual os esforços nacionais só serão alcançados através de uma abordagem coletiva e objetiva. Senhor Presidente, o nosso país precisa, pois, de uma intervenção robusta e impactante dos parceiros de desenvolvimento para a consolidação como um caso de sucesso da transição política, mas também para alavancar os pressupostos de uma transição para o desenvolvimento. A reativação do Grupo Internacional de Contacto para a Guiné-Bissau, que aqui reiteramos, sob a égide das Nações Unidas, cujas atribuições, focadas no acompanhamento da situação interna no país e no apoio na mobilização da ajuda externa, revela-se importante face aos desafios que o país tem pela frente nos próximos tempos. Excelências, as nossas autoridades da Guiné-Bissau, o Parlamento, o Presidente da República e o Governo elegeram o diálogo inclusivo e a concertação política como instrumentos privilegiados nos esforços de consolidação da estabilidade política e criação de largos consensos sobre os principais eixos da governação. Com isto, para além de pretendermos reforçar a legitimidade democrática das instituições políticas, queremos, de uma forma clara e inequívoca, dar o passo decisivo para a construção de consensos alargados sobre os principais assuntos da nossa sociedade, ancorado num protocolo político que definiu as grandes linhas da atuação legislativa e governativa, incluindo questões que se prendem com as reformas do Estado, a revisão constitucional e a reconstrução económica. Sinal desta visão da partilha de poder para a resolução dos nossos principais problemas é aqui demonstrada pela presença do líder da oposição que integra esta comitiva para juntos demonstrarmos ao mundo que é possível a Guiné-Bissau enveredar pela concórdia e pela estabilidade. Excelências, a nossa sub-região, a África Ocidental, está confrontada com a epidemia do ébola, colocando sob ameaça direta vários países da nossa comunidade, a CEDEAO. Permitam-me manifestar a solidariedade da Guiné-Bissau para com todos os povos irmãos, aonde já registaram-se casos de contaminação. Igualmente, manifesto o nosso reconhecimento pelos esforços internacionais consentidos em matéria de assistência sanitária de urgência e apelamos à comunidade internacional para reforçar o seu empenho no apoio ao combate e prevenção desta epidemia e para que seja constituída uma verdadeira coligação internacional para fazer face a esta grave ameaça à segurança, conforme acaba de ser reconhecida pelo Conselho de Segurança. Aqui chegado, gostaria de reiterar a posição do meu país sobre a reforma do Conselho de Segurança. O alargamento deste importante órgão das Nações Unidas impõe-se para o reforço da sua legitimidade representativa e para um novo ordenamento internacional em gestação. Nesta ótica, e conforme a posição da União Africana, a Guiné-Bissau advoga a atribuição de 2 assentos permanentes com direito de veto e 5 assentos não permanentes no Conselho de Segurança para o continente africano. Igualmente, manifestamos o nosso apoio para a atribuição de assentos permanentes no Conselho de Segurança para o Brasil, o Japão, a Alemanha e a Índia. Gostaríamos de expressar a nossa solidariedade aos povos e países vítimas do terrorismo internacional e renovar o empenho do governo guineense em dar o nosso contributo para combater este flagelo, no quadro das ações conjuntas concertadas com os parceiros regionais e internacionais, conforme a natureza específica deste combate. Constatamos ainda com preocupação que o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba há mais de 50 anos constitui um sério obstáculo para o desenvolvimento econômico e social deste país irmão, pelo que reiteramos o nosso apelo para o seu levantamento. Senhor Presidente, gostaríamos de saudar e encorajar os esforços redobrados das Nações Unidas, em particular do seu secretário-geral, pela visão e sensatez com que vem encarando o problema das mudanças climáticas e seus efeitos na vida do planeta. A Cimeira sobre o Clima, realizada aqui no passado dia 23 do corrente, é testemunha eloquente desse sentimento. Os eixos básicos que possam consubstanciar
a viabilização de um desenvolvimento durável foram aflorados e parecem poder desencadear os consensos necessários ao estabelecimento de um regime climático global pós-Kyoto, a bem de todos. Os Objetivos do Desenvolvimento Durável, novo paradigma global do desenvolvimento, a estabelecer para o pós-2015, devem ser alicerçados nas culturas e realidades objetivas dos povos e, sem dúvidas, inspirar-se nas lições dos Objetivos do Desenvolvimento do Milénio. As mudanças climáticas deixaram de ser uma ameaça para o futuro, tornando-se numa inequívoca ameaça para o presente. A incidência das mudanças que marcam o clima e determinam a vulnerabilidade das sociedades já se faz sentir com envergadura cada vez mais imprevisível. As perdas humanas, económicas e ecológicas que envolvem uma simples sociedade exposta como a do meu país, portanto vulnerável, se expandem e ameaçam a sua sobrevivência e a possibilidade de prosseguir o desenvolvimento. A elevação do nível do mar poderá afetar irreversivelmente as zonas costeiras, ilhas inteiras, vilas e cidades e outros assentamentos do litoral. Esta situação é particularmente preocupante para o meu país. Enquanto país costeiro e arquipelágico, sofre com os impactos climáticos e poderá ver comprometidos os seus esforços de combate à pobreza e demais objetivos do desenvolvimento. Todavia, apesar de todas as dificuldades que têm desafiado os esforços do meu país, na abordagem holística dos compromissos internacionais, afirmamos com orgulho e satisfação que 12% do território nacional se reputa de áreas protegidas e se prevê o dobro desta cifra no horizonte de 2020. Infelizmente, nos países florestais em vias de desenvolvimento, como é o caso da Guiné-Bissau, a maior parte das populações continua a ser tributária desses recursos naturais, sendo quase o único meio para a sua sobrevivência. Por isso, para compensar esses esforços, alternativas tecnológicas e financeiras consequentes devem ser colocadas à disposição destas populações. Senhor Presidente, termino agradecendo às Nações Unidas, expressando o nosso elevado apreço pelo significativo papel que a Comissão de Consolidação da Paz tem desempenhado no apoio ao processo de consolidação da estabilidade política e governativa. Às instituições do Sistema das Nações Unidas, a PNUD, Unicef, PAN, FAO, FNUAP e OMS, que colaboram cotidianamente com o Governo, coletividades de base e organizações não governamentais no combate à pobreza e às vulnerabilidades das nossas populações e pelo respeito da dignidade humana, deixo aqui o nosso reconhecimento. O povo guineense espera das vossas instituições um engajamento forte nesta nova fase, para acelerarmos as ações e nos aproximarmos das metas de desenvolvimento do milénio. A Guiné-Bissau está mobilizada para fazer do seu território um espaço de paz, de segurança humana e de acolhimento para todos os povos do mundo, que com ela pretendam construir uma sociedade mais fraterna, mais segura, mais acolhedora e de progresso com todos os povos e culturas. Muito obrigado. General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of Guinea-Bissau for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency. Temos um setor turístico bastante importante, que não se resume ao turismo de sol e praia. Nós temos 30 e tal etnias, cada uma delas com uma cultura muito marcada, com os seus rituais, com as suas cores, com os seus costumes, e nós pensamos que há um segmento turístico bastante importante que, de facto, pode favorecer a economia guineense. E sem falar das mais de 80 ilhas de que se constitui o arquipélago de Bijagós e que pode e deve oferecer a Guiné-Bissau uma rentabilidade bastante maior. Dois outros setores que nós escolhemos, para além da agricultura, no domínio do cereal. Neste momento, a Guiné-Bissau importa mais de 100 mil toneladas de arroz. É uma dependência
do exterior que não se justifica, tendo em conta as nossas condições naturais. E, finalmente, pensamos que esses são os elementos que deverão estruturar a economia guineense para depois chegarmos à exploração, não é, dos recursos minerais que o país tem e que devem ser colocados à disposição dos guineenses. Em relação aos anos precedentes, há um sentimento claro da retoma dos indicadores que tínhamos em 2011. E nós esperamos que a FMI seja o testemunho disso, junto dos principais parceiros, para de facto validar o conjunto de medidas que nós estamos a tomar. Nem sempre as medidas mais populares, mas medidas necessárias. E esperamos que o FMI seja um parceiro importante a de facto mobilizar os nossos parceiros internacionais a favor da implementação dessas grandes reformas. Bom, e agora passando para a área social, o senhor dizia que uma das prioridades do seu governo é combater a questão da pobreza, principalmente nas áreas rurais. E a gente sabe que a insegurança alimentar, nesses últimos tempos, dobrou de 20% para 40% entre os camponeses. Como é que está a parceria com a FAO e como é que o Dia Mundial da Alimentação vai ser comemorado na Guiné-Bissau? Primeiro dizer que, de facto, os indicadores sociais na Guiné-Bissau são terríveis. São indicadores que não orgulham ninguém e, como se não bastasse, não é só uma questão de orgulho, é uma questão de reduzir substancialmente a esperança de vida à nascença e não oferecer a qualidade de vida que os cidadãos de facto merecem. E por isso nós não tivemos dúvidas nenhumas em colocar o acento tónico na confrontação de um conjunto de situações. A situação da saúde é muito grave, o nível da nossa mortalidade e morbidade materna e infantil é dos piores a nível mundial. E nós consideramos que não há nada que justifique isso. Lançamos um programa porque muito das mortes, das doenças que têm vitimado as crianças e as mães, tem a ver com a falta dos cuidados básicos, da falta de higiene e de um conjunto de outras condições. Lançamos um programa que eu penso que surpreendeu a todos, a nós próprios. Lançamos um programa de limpeza mensal do país e houve um nível de adesão que agradou-nos a todos. Sentimos que o povo está preparado, sentimos que a população compreende o chamamento e a necessidade de nós todos contribuirmos para uma Guiné diferente, uma Guiné mais positiva.